Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, queridezas. Bom dia, meu povo. Mais um diazinho gelado nesse nosso estado. Bom dia, meu povo. Bora rezar. Nossa última semana do jejum. Quem aí que tá firme e forte desde o começo? Tem uma galera que tá firme aí, né? Desde o começo. Tem a galera que tá chegando agora. Sempre tem, né? Vamos rezar então? Gente, esse frio, as rinite estão tudo a mil, né? Misericórdia, Jesus. Uma coceira no nariz. Bora rezar então? Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Ah, parabéns pra filhota Thali, 10 anos. Ai, gente, o tempo passa voando, né? Jesus Cristo. Bora rezar então. Bora rezar, entregar pro Senhor a nossa vida, as nossas necessidades, as nossas intenções do nosso jejum. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, por todo o tempo de tratamento, por todo o tempo de espera. Obrigada, Senhor. Nós somos gratos por tudo que Tu tens feito na nossa vida nesse tempo. Obrigada, Senhor, por estes dias de jejum, de oração, de resistência. Obrigada, Senhor. Obrigado por todo o ensinamento desse tempo, Senhor. Obrigado pelo sustento. Obrigado, Senhor, porque Tu tens aumentado a nossa fé, a nossa resistência espiritual. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada dia, Senhor, que Tu nos capacitastes para que nós vivêssemos esse jejum. Cada dia que a gente deu conta de jejuar, de dizer não, Senhor, de fazer um sacrifício, de fazer uma penitência. Muito obrigada, Senhor. Bendito seja o Teu nome, por toda a capacitação, Senhor, por toda a vitória nas pequenas coisas do dia a dia. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo Teu sustento, pela Tua providência, pela Tua bondade nas nossas vidas. Bendito seja o Teu nome. Nós queremos clamar, Senhor, nessa manhã, o Teu preciosíssimo sangue mais uma vez sobre nós. Lava-nos, Senhor, com Teu sangue precioso, nos cobre com Teu sangue. Livra-nos de todos os males e perigos físicos e espirituais. A começar, Senhor, pela nossa mente, as nossas emoções, Senhor, os nossos sentimentos. Toma nas Tuas mãos nossos sentimentos, Senhor. Lava com Teu sangue, Senhor. Vem com a Tua graça, Jesus, com a graça do Teu sangue precioso sobre o nosso corpo, as dores, as enfermidades, o cansaço, Senhor. Quantos de nós estamos começando a semana já cansados, Senhor? Toda privação de sono, toda dificuldade para dormir, Senhor, que traz cansaço, esgotamento físico, mental, espiritual. Senhor, nós clamamos que o Teu sangue venha agora nos lavar, Senhor, nos restaurar, nos curar. Colocamos debaixo do Teu sangue a nossa família, Senhor. Você pode entregar nominalmente agora as pessoas que você, da sua família, que você convive, que você está rezando. Nós pedimos, Senhor, a proteção do Teu preciosíssimo sangue sobre aqueles que nós amamos. Cobre-os com Teu sangue, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, mente, coração, sentimentos, emoções. Cobre-os com Teu sangue, Senhor. Livra-os dos males e perigos físicos e espirituais. Cobre as nossas casas com Teu sangue, ambientes de trabalho, locais de trabalho, ferramentas de trabalho, os meios de transporte que nós e quem nós amamos vamos utilizar no dia de hoje, as estradas e ruas que nós vamos andar, o que vamos comer, o que vamos beber. Nós colocamos tudo debaixo do Teu preciosíssimo sangue, Senhor. Pedimos que o Teu sangue seja para nós cobertura, proteção, libertação. Colocamos debaixo do Teu sangue, Senhor, todas as intenções desse jejum, todas as pessoas que nós estamos orando, todas as situações que nós estamos entregando, Senhor, cada situação, cada milagre, Senhor,
cada situação difícil, cada impossível, Senhor. Nós queremos colocar agora debaixo do Teu preciosíssimo sangue, da proteção do Teu sangue, da ação poderosa, Senhor, do Teu Espírito. Queremos clamar: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem guiar a nossa oração, vem guiar o nosso entendimento. Vem Espírito Santo guiar os nossos pensamentos. Vem Espírito Santo sobre a nossa mente, ordenando a nossa mente, ordenando os nossos pensamentos. Traz ordem aos nossos pensamentos, traz ordem às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nos encharca da Tua graça. Vem Espírito Santo nos fortalecer onde nós estamos fracos, onde nós não damos conta sozinho. Vem nos capacitar para as nossas tarefas, para os nossos trabalhos, para as lutas, para as palavras, para as decisões, para as mínimas coisas que nós vamos fazer no dia de hoje. Nós pedimos: vem Espírito Santo e nos guia. Guia as nossas palavras, as nossas ações, as nossas reações diante das circunstâncias. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre os nossos locais de trabalho, sobre os nossos ambientes de convivência familiar, social. Vem Espírito Santo sobre as nossas casas, adentra nos nossos ambientes, os ambientes físicos das nossas casas. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, adentra na nossa casa. Vem Espírito Santo fazer uma obra nos nossos lares, nas nossas famílias. Vem Espírito Santo sobre todas essas intenções que nós entregamos, todas as intenções do nosso jejum. Clamamos pela intercessão poderosa da Virgem Maria, Mãe Santíssima, Virgem Imaculada. Pede sobre nós, sobre as nossas intenções, Mãe, o poder do Espírito Santo, o poder transformador do Espírito Santo em cada situação e circunstância. Vem Nossa Senhora completar a nossa oração, vem purificar a nossa oração, vem oferecer as nossas intenções, as nossas orações, o nosso jejum a nosso Senhor no dia de hoje. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Nós queremos pedir também a graça do Senhor nesse dia, sobre tudo aquilo que se passa no nosso coração, as nossas expectativas para a semana diante do nosso jejum, diante das nossas intenções, declarar a vitória do Senhor sobre todas as nossas intenções, todas as coisas que nós temos pedido. Nós queremos declarar a vitória do nome de Jesus, das santas chagas do Senhor Jesus em todas as circunstâncias, em todas as situações, na nossa mente, no nosso coração, na nossa mentalidade, nos nossos sentimentos, aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos pensando, os nossos medos, os nossos temores, as nossas angústias, o nosso cansaço, as nossas expectativas no fim desse jejum, desse tempo de oração. Nós queremos declarar a vitória do Senhor Jesus. Pela intercessão da Virgem Maria, nós declaramos a vitória do Senhor Jesus sobre todas essas situações, pessoas, circunstâncias, doenças, todas as situações de processos judiciais, impasses jurídicos, impasses de processos, disputas, situações de injustiça. Nós declaramos agora, hoje nós declaramos a vitória do nome do Senhor Jesus, das santas chagas do Senhor, da cruz do Senhor sobre todas as situações e circunstâncias.
Queremos entregar toda a nossa oração nas mãos da Virgem Maria, para que ela leve ao Senhor o nosso louvor, a nossa declaração de vitória. No nome de Jesus, em suas chagas, a vitória. Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente e destruiu o poder dela sobre mim. A vitória está ganha. Aleluia. No nome de Jesus, em suas chagas, a vitória. Jesus Cristo aboliu a morte em meu coração e também em minha vida. Ele venceu a morte. Aleluia. No nome de Jesus, em suas chagas, a vitória. O Cordeiro, o Leão de Judá, venceu o poder de Satanás e o poder do pecado em minha vida. Jesus é vencedor. Aleluia. No nome de Jesus, em suas chagas, a vitória. Jesus pôs todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Também em minha vida o inimigo foi derrotado. Jesus é vencedor. Aleluia. No nome de Jesus, em suas chagas, a vitória. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Elas são destruídas em minha vida também, pois Jesus é vencedor. Aleluia. No nome de Jesus, em suas chagas, a vitória. Jesus me redimiu de todo o poder do pecado, pois ele diz: se o Filho te faz livre, serás livre de fato. Essa verdade espera por mim. Fui redimido da escravidão de meu pecado. Jesus é vencedor. Aleluia. No nome de Jesus, em suas chagas, a vitória. Eu sei que meu Redentor vive. Ele me redime e me transforma em nova criatura. Jesus me liberta. Aleluia. No nome de Jesus, em suas chagas, a vitória. Jesus desarmou seus inimigos e fez deles um espetáculo público. Jesus é vencedor sobre todo o poder do inimigo, também em toda ocasião em que este tenta oprimir-me. Aleluia. No nome de Jesus, em suas chagas, a vitória. Jesus tem as chaves da morte e do Hades. O inimigo não pode mais atingir-me, por mais que ruja. Eu estou redimido. Jesus é vencedor. Aleluia. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos vitoriosas, Senhor, nas tuas chagas vitoriosas, Senhor, nas tuas chagas que nos curam, que nos libertam, Senhor. Pela intercessão da Virgem Maria, pela ação do Espírito Santo, todas as nossas intenções, mais uma vez, queremos oferecer a nossa oração, o nosso jejum deste dia, todos os pequenos sacrifícios e penitências que faremos, nas intenções que cada um traz no coração, nas necessidades de cada um, de suas famílias, de cada um que tem rezado esse jejum. Queremos colocar todas as intenções nas tuas santas chagas, Senhor. Nós clamamos, Senhor, a tua graça, o teu socorro, o teu favor, a libertação, a cura, a restauração, Senhor, que cada família necessita. Entregamos todos os casamentos, Senhor, todos os matrimônios. Pedimos a reconciliação e restauração dos casamentos, Senhor. A proteção dos casamentos, o livramento da separação, do adultério, Senhor. A restauração dos casais já separados. Clamamos, Senhor, traz a restauração, Senhor, neste caminho. Orienta os casais que já estão vivendo esse processo, esse caminho de restauração, Senhor, orienta, fortalece. Traz todas as graças que eles necessitam nesse tempo, Senhor. Clamamos pelas reconciliações familiares, a restauração dos relacionamentos familiares, Senhor. Todos os relacionamentos familiares que necessitam hoje de graça, de cura, de entendimento, de perdão, Senhor, nós colocamos diante de Ti. Por favor, Senhor, olha para as nossas famílias. Olha para dentro dos nossos lares, Senhor, as situações. Tantos corações maternos, Senhor, angustiados com os relacionamentos, com o relacionamento com seus filhos. Relacionamentos entre irmãos, entre pais e filhos, entre mães e filhos. Vem em socorro, Senhor. Olha para as nossas realidades familiares, Senhor, e nos assiste com a Tua graça. Cura e restaura, Senhor. Restabelece a paz dentro dos nossos lares, o entendimento, Senhor. Expulsa das nossas casas, dos nossos lares, Senhor, todo espírito maligno de briga, de desentendimento, de acusação, Senhor, de mútua acusação.
de disputas, de brigas. Vem em socorro das nossas famílias, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pela salvação e conversão daqueles que nós amamos, dos perdidos, Senhor, daqueles que não conhecem a Tua palavra, Senhor, ou mesmo conhecendo a Tua palavra, têm decidido pelo pecado, pelo erro, pelo mundo. Nós imploramos a Tua misericórdia em favor destes, Senhor. Vem em socorro. Visita com Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo o conhecimento e o convencimento da verdade. Que a Tua misericórdia alcance, Senhor, os perdidos, os pecadores da nossa família, Senhor, traz a conversão. Paira com Teu Espírito Santo, Senhor, e traz uma vida nova, gera uma vida nova, Senhor, convence a respeito da verdade, Senhor. Vem em auxílio, em socorro, Senhor, dos perdidos das nossas famílias, aqueles que nós temos rezado, Senhor. Vem em auxílio, Senhor, da mente, das emoções, dos sentimentos, Senhor, dos nossos filhos. Nós entregamos as crianças, os jovens, os adolescentes aqui, Senhor. Toda essa geração perseguida, Senhor. Toda essa geração que tem estado no alvo da nossa cultura pecaminosa, destruidora. Senhor, vem em socorro dessa geração. Liberta a mente, liberta os sentimentos dos nossos filhos, Senhor. De toda ideologia nefasta, pecaminosa, Senhor, destruidora. Toda ideologia, Senhor, todos os demônios, Senhor, escondidos nessas ideologias, toda ação diabólica escondida nessas ideologias, que tem deformado, Senhor, a consciência, a mentalidade da nossa juventude, das nossas crianças, Senhor. Toda contaminação na mente, toda prisão mental, toda prisão no raciocínio, Senhor, toda rebeldia, rebelião a Ti, a Tua palavra, a Tua igreja, Senhor. Nós clamamos a libertação da mente, Senhor, de toda ideologia de gênero e todas as ideologias, Senhor, que se opõem à verdade do Teu Evangelho. Toda a opressão diabólica, Senhor, toda a prisão diabólica contida nessas ideologias, toda a ação do mal, Senhor, nós clamamos, liberta nossos filhos, Senhor, liberta essa geração, liberta netos, Senhor, sobrinhos, afilhados, tantos aqui, Senhor, que rezam por crianças, por adolescentes, por jovens, liberta eles dos vícios, Senhor, do desinteresse pela vida, pela realidade, toda falta de consciência da realidade, Senhor, todos os vícios, liberta, Senhor, vem em socorro, vem em auxílio, Senhor, liberta da devassidão moral, vem em socorro, Senhor, nós clamamos, vem em socorro, Senhor, visita, Senhor, visita essa geração, envia pessoas, Senhor, para falar de Ti, envia a Tua palavra, Senhor, aos nossos filhos, às crianças, adolescentes, aos jovens, Senhor, envia a Tua palavra, Senhor, envia a Tua palavra, Senhor, envia a Tua palavra que restaura, Senhor, que é luz para o caminho, ilumina o caminho, Senhor, dessa geração com a Tua palavra. Nós clamamos, Senhor, a Tua ação poderosa sobre as escolas, as creches, as universidades. Envia o Teu Espírito Santo e visita estes ambientes, Senhor. Transforma toda a realidade de pecado, Senhor, de destruição, de violência, em graça, em bênção, Senhor. Lança sementes de restauração, Senhor, nesses ambientes. Envia Teu Espírito Santo, Senhor, envia o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo restauração moral, religiosa, espiritual nesses ambientes. Vem em socorro destes ambientes de ensino, nós Te pedimos, Senhor. Traz proteção às escolas, às creches, às universidades dos nossos filhos, Senhor, afastando todo o mal, todos os perigos físicos e espirituais. Nós clamamos, Senhor, pela restauração também da saúde física de todos que estão rezando, todos que estão fazendo jejum, todos que nós colocamos nas nossas intenções. Cura, Senhor, cura doenças,
Cura doenças crônicas, Senhor. Cura doenças já diagnosticadas, Senhor. Cura aquelas doenças que não tem jeito, que precisam de cirurgia, Senhor. Nós clamamos cura antes disso, Senhor. Nós te pedimos a cura. Cura, Senhor. Cura o físico. Entregamos diante de ti todos os enfermos, Senhor. Pedimos a restauração da saúde, o restabelecimento da saúde. Pedimos, Senhor, a graça para todos os enfermos, Senhor, que os tratamentos façam efeito. Aqueles que estão fazendo tratamento, Senhor, que o tratamento faça efeito. Que alcancem por meio da medicina também, Senhor, a graça da cura e da restauração, do restabelecimento da saúde. Abençoa médicos, Senhor, equipes médicas, outros profissionais da área da saúde, Senhor. Nós clamamos sobre as equipes, Senhor, dentro dos hospitais, dentro de UTIs, os leitos agora, Senhor, os enfermos que estão nos hospitais. Alcança com a tua graça, Senhor, com o teu favor, a tua misericórdia, a tua cura, restaura a saúde, Senhor. Pedimos também que tu restaure a força, Senhor, física, mental, emocional, de todos os cuidadores, Senhor. Aqueles que cuidam de enfermos, aqueles que já estão cansados, esgotados, Senhor. Vem restaurar as forças, Senhor. Vem restaurar, nós te pedimos. Pedimos, Senhor, também por todos os que têm sofrido com ansiedade, com depressão, com pânico. As pessoas que sofrem de insônia crônica, Senhor. Tanta dificuldade para dormir, tanta dificuldade no sono. Nós clamamos a cura, Senhor, a restauração. Cura, Senhor, alcança os enfermos. Traz a restauração completa, Senhor. A libertação. Cura, Senhor, dos traumas emocionais, das dores. Traz cura interior, Senhor. Libertação. Alcança todos os casais que desejam a graça de gestar, Senhor, de engravidar. Concede-lhes essa graça, Senhor. Cura-nos e liberta-nos, Senhor, de todas as más tendências familiares, hereditárias. Liberta-nos dos vícios, Senhor. Vícios familiares, hereditários. Vem em socorro, Senhor. Vem em socorro, Senhor. Entregamos todas as crianças com dificuldades de aprendizado, atrasos no desenvolvimento. Entregamos o coração das mães, das avós tão preocupadas, dos pais, toda a realidade que cerca essas crianças. Nós clamamos a tua graça, Senhor, a resolução dessas situações. Entregamos também todas as crianças autistas e suas famílias. Que o Senhor venha prover para todas as necessidades dessas famílias, dessas crianças. Trazer o consolo e a força no coração dos pais. Retirar todos os medos, todas as ansiedades. Vem em socorro, Senhor, vem em auxílio. Por fim, Senhor, nós entregamos as nossas finanças, a vida profissional, as empresas, os comércios, todas as realidades, Senhor, financeiras que temos vivido, as dívidas, Senhor, os desempregados. Nós clamamos, Senhor, vem em socorro dessa área da nossa vida. Vem abrir portas, Senhor, trazer o socorro. Trazer, Senhor, dos teus benefícios, das tuas bênçãos. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Cada uma das nossas intenções mais particulares agora, Senhor. Todos os medos, Senhor, todo medo, toda ansiedade, Senhor. Toda a incompreensão da tua vontade, a incompreensão dos teus caminhos, a incompreensão da demora, Senhor, da tua ação, o sentimento, Senhor, de abandono no coração de muitos, todos aqueles, Senhor, que têm se sentindo abandonados por ti. Nós trazemos, Senhor, nós trazemos agora diante de ti todos aqueles que têm questionado, Senhor, a forma como tu tem feito as coisas ou o teu aparente silêncio. Nós colocamos agora, Senhor, diante de ti, pedimos a tua poderosa ação, Senhor, a ação do teu Espírito Santo. Vem em socorro, vem em auxílio, Senhor. Restaura a fé, restaura a esperança.
Vem auxílio, Senhor, dos corações duvidosos, dos cansados, dos oprimidos. Vem auxílio, Senhor. Aqueles, Senhor, sobre os quais dificuldades se abateram tão fortemente nos últimos tempos. Contrariedades tão grandes, Senhor, situações contrárias que nós não podemos nem compreender, Senhor. Vem em socorro, Jesus. Vem em auxílio, Senhor. Vem em auxílio de todas as nossas necessidades, Senhor. Amém. Amém. O Senhor trazendo no meu coração essa realidade de que às vezes a gente não entende os caminhos do Senhor, né? E geralmente a gente não entende, né? Deus não nos presta contas do que Ele vai fazer, né? Nem tem que nos prestar contas do que tem que fazer. Nós temos que confiar, né? Confiar na misericórdia, no amor e na providência divina, né? Mas Deus é tão bom e misericordioso que Ele traz consolo para o nosso coração e força para que a gente siga em frente. Ele nos faz promessas de bênção. E depois de um tempo a gente compreende, né, que aquela contrariedade muitas vezes foi um marco de bênção na nossa vida um tempo depois. Não dá para entender quando a gente está vivendo ela, né? E talvez algumas contrariedades a gente nem entenda nessa vida, né? Até porque as contrariedades elas fazem parte da vida, né? Circunstâncias que nos pegam de surpresa, problemas que surgem do nada, dificuldades, enfermidades, perdas, né, materiais, às vezes, não só perdas humanas, né, mas eu digo assim, às vezes a gente é pego de surpresa com coisas que a gente não estava contando, tá fazendo um planejamento de algo e de repente aquele teu planejamento, né, é tirado das tuas mãos. E depois de um tempo, e principalmente agora pós-pandemia, assim, né, toda a situação de 2020, muitas pessoas ficaram ansiosas, né? Porque pensavam que tinham o controle das situações, né? A gente tem a ilusão de que a gente tem controle das coisas. Nós não temos o controle das coisas. Graças a Deus nós não temos. Porque quem tem que ter o controle que é Deus, né? E quanto mais nós damos para Deus o controle da nossa vida e aprendemos a descansar o nosso coração no Senhor, né? Mais a gente vai compreendendo que a misericórdia e a divina providência vão guiando a nossa vida, né? E que mesmo diante das contrariedades dessa vida, né? Das coisas que a gente passa de dificuldade, que a gente não gostaria de passar, Deus é maior, né? E nós não passamos sozinhos. Ele passa conosco, né? Ele passa conosco. Ele está ao nosso lado, Ele nos fortalece. Ele tira graça da desgraça, bênção da maldição, né? Ele pode fazer isso, Ele pode fazer superabundar a graça, né? De onde tinha pecado. Só Deus pode, né? E é por isso que a gente pode confiar. A gente pode confiar. A gente pode descansar o nosso coração em Deus, porque Deus é fiel. A palavra fala sobre caminhar em meio às chamas, caminhar em meio às águas, passar pelo vale da sombra da morte. Passamos por todos esses lugares, né? A promessa que Deus nos faz é: eu vou estar contigo do teu lado. Os rios não te submergirão, as chamas não vão te queimar. Tá passando pelo vale da sombra da morte, todo do teu lado. O Senhor passa tudo conosco e tira bens para a nossa salvação, para a salvação da nossa família. Nem sempre nós compreendemos, né? A gente nunca compreende, eu acho. Imediatamente a gente não compreende, mas conforme a gente vai crescendo, né? Crescendo, que eu digo assim, em maturidade e em fé, cada vez mais a gente vai entendendo, né? Mais rápido a gente vai entendendo, mais rápido a gente vai levantando dos tombos e compreendendo que Deus tem o controle. O controle não foge das mãos do Senhor, né? Muitas coisas que nos acontecem, né? São consequência dos nossos erros. E nessas aí a gente tem que ir lá, mudar coisas que a gente fez de errado, né? Restaurar nosso comportamento,
confessar o nosso erro, arrepender, mudar de comportamento. E também nisso nos ajuda o Senhor, porque nem isso a gente conseguiria fazer sozinho, né? Em todas as coisas nós precisamos de Deus. E quando nós estamos em Deus, né? Lembrar desse versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo. Isso é crer na divina misericórdia, na divina providência do Senhor. Por mais difícil que nos pareça, né? A gente não entende isso, né? Diante das contrariedades. Quero trazer para vocês já isso agora, para a gente começar a nossa última semana, né? Para a gente colocando os nossos olhos no Senhor. Para a gente ir lembrando que Deus tem o controle de tudo. Quero ler um pequeno trecho bíblico para a gente relaxar o nosso coração no Senhor. Começar essa semana assim, descansando no Senhor, né? Diz assim, Jeremias 18, né? Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos. Vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como costuma acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi esta, então, a linguagem do Senhor. Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz este oleiro? Oráculo do Senhor. O que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Essa palavra é forte, né? Essa palavra é forte para nós hoje. Deus chama Jeremias e vai mostrar de maneira um pouco prática e visual para ele como é que ele age na vida de Israel, do seu povo, né? Leva ele na casa ali do oleiro, ele está trabalhando lá nos vasos de cerâmica e quando não está saindo bem, ele se põe a trabalhar de forma diferente, né? A sua maneira. É da maneira de Deus e não da nossa, né? Acaso não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro? O que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel, né? A gente devia se sentir seguro por estar nas mãos de Deus. Nem sempre a gente se sente assim. Nós estamos rezando, nós estamos pedindo, jejuando, entregando a nossa vida, tendo uma caminhada em Deus, né? E nessa caminhada Deus está nos modelando. E se Ele está vendo que de alguma forma não está saindo como tem que sair, o vaso não tem como tem que estar, Ele vai trabalhar da maneira dele. Ele vai mudar o formato. Ele vai desfazer, refazer de novo. A gente tem o desejo, né, de que seja feito da nossa maneira. Não é feito da nossa maneira. A modelagem do coração dos teus filhos, do teu marido, do teu casamento, quando nós colocamos as coisas nas mãos de Deus e nós abrimos mão do controle, damos o controle para o Senhor, né? O Senhor vai fazer da maneira dele, não da nossa. E a maneira de Deus é bem misteriosa, muitas vezes. É bem misteriosa e bem diferente da nossa razão humana. Para a gente é bem complicado às vezes de entender a maneira de Deus. Mas é aí que entra a fé e o abandono. E o declarar de que Deus é maior, inclusive, que o nosso entendimento. E que nós estamos nas mãos dele. Isso devia nos bastar. Porque se a gente compreender que a gente está nas mãos do Senhor, que Ele está modelando a nossa história, que Ele está modelando a nossa vida, o nosso destino está nas mãos do Senhor e que Ele vai fazer as coisas da maneira dele, por mais que às vezes a gente não compreenda a maneira de Deus, descansar o nosso coração porque nós estamos nas mãos dele. O que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Que maravilhoso é não escapar o nosso destino das mãos de Deus. Que maravilhoso é não escapar a nossa família das mãos de Deus.
Os planos que Deus tem para nós não escapam das mãos dele, e isso já devia ser para nós um grande motivo de louvor e de consolo. Mas é que às vezes a gente quer do nosso jeitinho, né, da nossa maneira. Mas a palavra diz o quê? Que é feito da maneira dele. Feito da maneira dele. E Deus está trabalhando na nossa vida da maneira dele. A nós não cabe mais, gente, questionar, duvidar, desanimar, mas confiar. Se nós estamos fazendo a nossa parte, né, rezando, jejuando, buscando a santidade, buscando um relacionamento com Deus, não um relacionamento de interesse, mas de amizade, de amor, de conhecimento, aí a gente deve descansar, porque estamos nas mãos dele. Cada vez que eu dou no meu casamento, meu coração, a minha mente, dos meus filhos, do meu marido, as situações, as circunstâncias que nós temos orado nas mãos do Senhor, aí a gente vai rezando, resistindo e resistindo no louvor. A maneira de Deus trabalhar é muito misteriosa e completamente contrária, às vezes, à nossa razão. A gente vai ver isso muitas vezes na palavra de Deus. E a nossa fé, muitas vezes, ela é provada nessas situações e circunstâncias. Deus, na sua maneira de nos modelar, muitas vezes também aí a gente passa por provas da nossa fé. E quando a gente passa dessa prova, quanto que a gente cresce e o quanto que elas são necessárias na nossa vida. A gente pode olhar na história do povo de Deus, em diversas histórias e versículos bíblicos, a maneira de trabalhar de Deus que é tão contrária à nossa. Quer ver uma história que vai lembrar a gente disso? É quando Deus tira o povo do Egito, né? Deus move tudo, manda as pragas, dá toda aquela autoridade para Moisés, né? Faz todo aquele mover para tirar o povo do Egito. E o povo sai do Egito. E aí o povo saindo do lugar da escravidão, né? Indo para o deserto, indo em busca da terra prometida, indo no caminho da terra prometida, ali recém saindo. Assim que eles saem do Egito, né? A palavra de Deus diz que Deus endurece o coração do faraó. E o faraó vai atrás de Moisés e do povo. Não tem lógica pra gente. A gente parece uma loucura. Deus guia aquele povo tem mar à frente e exército do faraó atrás. Mas olha só, em toda esta situação e circunstância tão difícil, o povo começa a murmurar: tu nos tirou do Egito pra gente morrer aqui, Moisés. Antes a gente tivesse ficado lá, agora a gente vai morrer aqui. Mas naquela situação, naquela circunstância, Deus ali coloca uma coluna de fogo, não deixa que ele se aproxime do povo. Deus protege, Deus traz proteção naquele momento, porque Deus está fazendo da maneira dele e não escapa da mão dele. Deus tem o controle. Deus deixa e permite que o inimigo vá até um ponto, mas daquele ponto ele não passa. E quando nós andamos em obediência a Deus, realmente daquele ponto o inimigo não passa. Só vai passar se eu deixar ele passar com o meu pecado, com a minha desobediência. Senão, não. Deus coloca ali um limite para a ação do mal. E a gente tem que lembrar disso. Na nossa vida, a ação do mal tem um limite imposto por Deus. E se nós andamos em obediência a Deus, não permitindo, não concordando com o mal, não desobedecendo a Deus, nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Nós não precisamos temer. Não precisamos temer, porque Deus é fiel à sua aliança. O que Deus faz? Deus abre o mar. Parece que podia ser mais simples. No nosso entendimento humano, gente, podia ser tão mais simples. Deus podia ter feito de outra maneira. Mas Deus queria marcar a história do povo. Deus queria fazer algo extraordinário que até hoje a gente lembrasse. Todas as histórias bíblicas muitas vezes vão citar esse momento que o povo passou a pé enxuto dentro do mar,
que Deus abriu as águas para o seu povo passar. Deus provou para nós que nada é impossível quando nós estamos debaixo da proteção dele, andando na palavra dele. Sim, o exército do faraó vai vir, sim, vai ser difícil sair às vezes do Egito que a gente estava. Vai ser. É assim. O inimigo não desiste. Deus permite que o inimigo venha atrás. Mas tem um limite. E Deus nos faz grandes livramentos e nos dá grandes vitórias. Não é da nossa maneira. A gente já diz assim, ai Deus, né, não deixa o inimigo vir atrás. Facilita o meu caminho. Abre todos. Não, Senhor, que não tenha dificuldade. Aí Deus vai lá, endurece o coração do faraó, coloca o povo num lugar que não tem saída. A gente não entende a ação de Deus e a gente nem tem que entender, a gente tem que confiar que Ele é o oleiro sábio, amoroso. Deus está interessado na nossa vida, na nossa história, na ressignificação da nossa história, das nossas dores. Deus está interessado sim na nossa salvação e na salvação da nossa família. O que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? Para de questionar Deus. Para de questionar Deus, por que comigo, por que desse jeito, por que dessa maneira. Para, é da maneira de Deus, confia. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar que Deus é amoroso, que Ele se interessa por nós, que Ele não está de sacanagem, que Ele não está contra nós, Ele é em nosso favor. Outra passagem bíblica que a gente vê essa ação de Deus tão misteriosa é em Daniel, no capítulo 3, quando fala dos 3 jovens na fornalha, né? Eles são jogados na fornalha pela fidelidade deles e pela obediência deles a Deus. Isso é muito maluco. Isso nos leva muitas vezes a questionar. Eles foram fiéis, eles são jovens, extremamente fiéis a Deus, que têm feito escolhas por Deus. Desde o capítulo 1 a gente vê isso, a fidelidade deles, a santidade, a obediência, a escolha pelas coisas de Deus. E a gente devia ter a mesma consciência que esses jovens tinham, né? Que antes obedecer a Deus do que pecar. E que muitas vezes a obediência a Deus vai trazer consequências para a nossa vida de oposição ao mundo, de perseguição, de desagradar. Que a gente vai ser perseguido muitas vezes só por estar fazendo o que é certo. Em nenhum momento da narrativa bíblica de Daniel 3, depois se você quiser ler, pega Daniel 3 para ler e para rezar. Em nenhum momento a gente vê eles questionando a Deus. Pelo contrário. Lá no versículo 28 diz assim, eles são lançados dentro da fornalha, vamos lembrar. Tinha estátua, o rei ergueu uma estátua e disse que todo mundo tinha que adorar aquela estátua. Eles não adoraram. Todo mundo tinha que se prostrar, eles ficaram de pé. A fúria do rei foi imensa. E disse, olha, se vocês não se prostrarem, eu vou mandar aumentar a fornalha 7 vezes mais. E eu vou lançar vocês lá dentro. Eles não se prostraram. Eles não negociaram a fé deles, a confiança deles. Se esse é o preço a pagar pela fidelidade, pela salvação, nós pagaremos. Gente, a gente negocia nas mínimas coisas com Deus a nossa salvação. Se a gente puder dar uma burladinha hoje, outro dia recuperar, a gente faz. Se a gente puder pedir para Deus, só nessa situação não. Nessa situação aqui eu não vou agir com fidelidade. Nessa aqui tá muito difícil. Nessa outra eu vou agir. Mas nessa aqui eu vou questionar. Nessa aqui eu vou desacreditar. Nessa aqui eu vou fazer do meu jeito. A gente não vê nesses homens nenhuma negociação. É a fornalha. Para a fornalha nós iremos. E eles são lançados dentro da fornalha ardente 7 vezes mais. São lançados amarrados, diz a palavra de Deus, com todas as suas coisas.
são amarrados e lançados lá dentro. Os 3 jovens, os guardas que abrem ali a fornalha para lançar eles lá dentro, na hora o calor já mata eles. Tão forte que estava o calor do fogo. E aí a gente vê esses homens fazendo a seguinte oração no versículo 26. Sede bendito e louvado, Senhor. Eu vou voltar. Versículo 24. Ora, ó só. Versículo 22. Mas os homens que por ordem urgente do rei tinham superaquecido a fornalha e lá jogado Sidraque, Misaque e Abdênago foram mortos pelas chamas. No momento em que eram precipitados na fornalha, os 3 jovens amarrados. Ora, estes passeavam dentro das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. Azarias, em pé, bem no meio do fogo, fez a seguinte oração. Ai, cara. Ai, a palavra de Deus. Olha o detalhe, olha o detalhe. Azarias em pé, bem no meio do fogo. Posição de oração. No meio do fogo, dentro da fornalha. O que eu tenho dito para vocês? Como é que Deus nos quer? De pé, no meio da fornalha, no meio da fornalha. Olha a oração que ele faz. Olha a primeira coisa que sai da boca desse homem que era fiel, que foi lançado lá dentro por ser fiel a Deus. Sede bendito e louvado, Senhor, Deus de nossos pais. Não foi Senhor, por quê? Deus, por que tu permitiu isso? Não. Sede bendito e louvado. Que vosso nome seja glorioso pelos séculos. Vós sois justo em todo o vosso proceder. Vossas obras são justas. Vossos caminhos são retos. Vossos julgamentos são equitativos. Olha o que ele está falando. Senhor, nós estamos aqui dentro, nós somos lançados aqui pela tua justiça. Ele não está questionando a Deus. Olha isso, não tem questionamento. Exercestes de um julgamento equitativo em tudo aquilo que nos infligistes. E em tudo aquilo, a cidade de nossos pais, Jerusalém, foi em consequência. Tudo que aconteceu foi porque eles são deportados, eles não estão na cidade deles. Gente, vamos lembrar da história. Eles já saíram da cidade santa, eles estão na Babilônia. Eles servem aqui a um rei infiel. Eles foram levados para lá à força. Diante de todo este contexto, eles são fiéis. E eles dizem, tudo isso aconteceu por causa dos nossos pecados. Pecamos, erramos, afastando-nos de vós, em tudo agimos mal. Não obedecemos a vossos preceitos, não os pusemos em práticas, não observamos as leis que nos destes para a nossa felicidade. Ele começa a fazer um reconhecimento da miséria dele a partir de todo o povo de Israel. Ele assume aqui o pecado de todo o povo, dizendo, Senhor, tudo é justo que tu faz, tudo que tu faz é justo. O povo pecou, não te obedeceu, é por isso que a gente veio parar aqui na Babilônia, Senhor, é por isso que essa situação está acontecendo, porque o povo todo te desobedeceu. E ele não está culpando os outros, jogando culpa, ele está dizendo, eu junto, nós fomos infiéis, Senhor, tu és justo. Não é uma acusação dos outros, não, é um reconhecimento de miséria. E que Deus é maior. E daí no final, ele diz assim, ó, já se encaminhando para o final aqui da página, na verdade, versículo 39. Entretanto, que a contrição de nosso coração e a humilhação de nosso espírito nos permita achar bom acolhimento junto a vós, Senhor. Como se nós nos apresentássemos como um holocausto de carneiros, touros e milhares de gordos cordeiros. Que assim possa ser hoje o nosso sacrifício em vossa presença. Ai, gente, isso aqui me acaba com a minha raça. Eles se oferecem em sacrifício. Gente, a gente foge do sacrifício. É ou não é assim? A gente larga fora, a gente, Deus, me livra. O Senhor me livra desse lugar. E eles estão aqui. Esse homem está de pé no meio do fogo, dizendo, Senhor, que então a gente hoje, queimando nesse fogo, seja um sacrifício para ti de reconciliação.
Eles estão oferecendo a vida deles em sacrifício, pedindo reconciliação com Deus, no meio das chamas. Que possa reconciliar-nos convosco, porque nenhuma confusão existe para aqueles que põem em vós sua confiança. Cara, não existe confusão. A gente é tão sem vergonha que queremos bonança, né, Rodrigo? A gente perde o chão quando a fornalha aparece na nossa vida. A gente é lançado na fornalha, a gente perde o chão, a gente fica confuso. A gente fica completamente confuso. Por quê? Porque a nossa confiança está nas situações e nas pessoas, não no Senhor. Porque a palavra de Deus nos afirma que não existe nenhuma confusão para aqueles que esperam e confiam no Senhor. Por que me aconteceu isso? Mas por quê? Por que comigo? Por que na minha família? Porque não tem confusão para aqueles que confiam no Senhor. Gente, tem coisas que se abatem sobre a nossa vida e sobre a nossa família, que vão nos marcar poderosamente e render a nossa família para Deus por muitas gerações. Mas a gente não entende quando aquilo está acontecendo. A gente só vai entender em retrospectivo. Lá na frente a gente vai olhar para trás e vai ver. Você tem confiado no Senhor, tem rendido sua vida a Deus, tem vivido em obediência a Deus? Então não tem confusão. Ai, Jéssica, eu acho que eu não estou obedecendo a Deus como devia. Então agora, arrepende, volta, busca confissão, busca sacramento, busca reconciliação com Deus na oração. Busca a Deus como você puder hoje, pede o socorro dele e volta para a obediência ao Senhor e confia em Deus. Gente, quando a gente está longe do Senhor e a gente pede para o Senhor a graça para voltar, esse momento de retornar para Deus e de obedecer a Ele é um dos momentos de maior graça na nossa vida, onde Ele mais rapidamente estende a sua mão e nos resgata. É um momento de muita graça. Você pode pensar que é muito difícil, mas eu vou te dizer, tem muita graça de Deus para nos resgatar do erro e da desobediência. Precisa primeiro haver no nosso coração é o arrependimento, o desejo e o empenho para voltar. Deus alcança na nossa mão e nos capacita e abre os caminhos para o nosso retorno. Continuando na palavra. Ele vai rezando, vai falando, e aí no versículo 43 ele diz assim: pondo em execução vossos prodígios para nos salvar, Senhor, e cobrir vosso nome de glória. Que sejam confundidos aqueles que maltratam vossos servos, que eles sofram a vergonha de ver a ruína de seu poderio e o aniquilamento de vossa força. Assim saberão que sois o Senhor, o Deus único, glorioso sobre toda a superfície da terra. Enquanto isso, os homens do rei, que os haviam lá jogado, não cessavam de alimentar a fornalha com nafta, estopa, resina e lenha seca. Então as chamas, subindo a 49 côvados acima da fornalha, ultrapassaram a grade e queimaram os caldeus que se achavam perto. Todo mundo que estava ao redor começou a se queimar. Mas, versículo 49, o anjo do Senhor havia descido com Azarias e seus companheiros à fornalha e afastava o fogo. Fez do centro da fornalha, eu choro toda a vida. Gente, eu já li essa palavra 50 milhões de vezes, eu choro toda a vida. Fez do centro da fogueira como um lugar onde soprasse uma brisa matinal. Ah, que Deus é esse? O fogo nem mesmo os tocava, nem lhes fazia mal algum, nem lhes causava a menor dor. Então os 3 jovens elevaram suas vozes em uníssonos para louvar, glorificar e bendizer a Deus dentro da fornalha neste cântico. E aí a gente tem do versículo 52 ao 90 um lindo cântico, uma linda oração de louvor que inclusive nós podemos usar na nossa oração. Quando nós não sabemos como louvar a Deus, quando a gente não tem as palavras para louvar a Deus, você vem aqui em Daniel 13 e reza do 52 ao 90 essa oração de louvor. E aí o que acontece? Então, versículo 91, Nabucodonosor, admirado, o rei que mandou jogar eles lá dentro, levantou-se precipitadamente dizendo aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que jogamos no fogo?
Certamente, majestade, responderam. Pois bem, eu vejo 4 homens soltos que passeiam impunemente no meio do fogo. O quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Dito isso, Nabucodonosor, aproximando-se da porta da fornalha, exclamou: Sidraque, Misaque e Abdênego, servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sidraque, Misaque e Abdênego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, em grupos à volta, verificaram que o fogo não tinha tocado nos corpos destes homens, que nenhum cabelo de suas cabeças tinha sido queimado, que suas vestes não tinham sido estragadas e que eles não traziam nem indício do odor do fogo. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênego. Ele enviou seu anjo para salvar seus servos, os quais, depositando nele toda a sua confiança, transgredindo as ordens do rei, preferiram expor suas vidas a se prostrarem em adoração diante de um Deus que não era o seu. Aí olha o rei falando. Em consequência, dou ordem que todo homem pertencente a qualquer povo, nação ou língua que ousar falar mal o que for contra o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênego seja despedaçado e sua casa reduzida a um montão de imundícies, porque não há outro Deus capaz de realizar uma libertação assim. Ah, que palavra! Que palavra! Eles foram lançados lá dentro amarrados, são retirados lá de dentro, sem terem sido queimados, sem nem cheiro do fogo. E aí, esse detalhe, gente, de eles terem sido lançados amarrados, fala mais de uma vez na palavra, mas eles estarem andando livres dentro da fornalha é algo muito importante para nós. Porque aquela prova, como que pode, no meio do fogo, eles não se queimarem, não terem nem o cheiro, mas as amarras que eles tinham sido lançados lá dentro terem sido desamarradas. A única coisa que se corrompeu lá dentro foi o que os prendia. Isso é muito doido para nós, mas a provação, a prova, quando a gente é tomado por essa circunstância de fornalha na nossa vida, e a gente está louvando a Deus, bendizendo a Deus, obedecendo a Deus, confiando em Deus, realmente é só o que nos prende que é destruído. Existe uma liberdade interior, um livramento de Deus sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções que nos espera no louvor e na confiança. Nós somos livres, somos libertos, mesmo dentro da fornalha. Eu sempre, quando falo dessa palavra, falo daquela expressão: Deus não nos livra da fornalha, Deus nos livra na fornalha. Existe um livramento para a nossa vida que só acontece dentro das fornalhas. Isso para a gente é muito difícil de entender, mas essa é a maneira de Deus nos moldar. Essa é a maneira de Deus, é do jeito dele, é da maneira dele, não da nossa. Quantas coisas você já pode olhar para a sua vida e ver que quando você menos resistiu e deixou Deus fazer a obra, mais fácil foi. A fornalha, a dificuldade está sendo moldado por Deus, às vezes através de sacrifícios, dificuldades, intempéries da vida, circunstâncias que a gente não entende, de sofrimento. Quanto mais a gente se entregar e não resistir a esse molde do Senhor, mas manter-se de pé em louvor. Gente, o que é o louvor? O louvor é o reconhecimento do poder de Deus, de quem Deus é. É exaltar o nosso Deus acima de tudo e acima de todos. Deus é mais, Deus é maior, Deus é todo poderoso. O louvor deles convoca toda a criação a louvar o Senhor, os mínimos detalhes da criação. Louvai-o, exaltai-o eternamente. Louvai-o, exaltai-o eternamente. Bendizer a Deus pela justiça, pela fidelidade, pela bondade, pela providência dele. Porque as circunstâncias não mudam quem Deus é. Às vezes a gente pensa que porque a gente está passando por um sofrimento, foi Deus que mudou.
Deus que antes me ouvia não ouve mais. Deus que antes era bom agora não é mais. Deus que antes era fiel agora não é mais. Não. Deus é que muda as circunstâncias, não são as circunstâncias que mudam Deus. E a nossa oração de louvor é essa afirmação de confiança. Quando estiver muito difícil, gente, a oração de louvor, ela é uma oração que nos liberta, que nos põe de pé no meio da fornalha. E às vezes a gente é preso, sabe? A gente é preso nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, porque nós ficamos presos por uma visão de desconfiança, de tristeza, de derrota, olhando só para a circunstância. O diabo, ele adora fazer a gente ficar olhando só para a circunstância. Só para a circunstância, como o problema é grande, como a situação é grande, como nós somos coitadinhos. Ou nos soprando coisas para a gente fazer e tomar o controle e fazer da nossa maneira. O louvor, a oração de louvor, nos coloca de volta no prumo. Quem que tá mandando aqui? É Deus. Quem que tá fazendo aqui? É Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tiro os meus olhos do problema e elevo os meus olhos para o Senhor. Essa declaração nos livra da ação do mal. Muitas vezes está muito difícil, você está sendo muito tentado. Louva. O louvor afasta o mal e enche a nossa casa, o nosso local de trabalho, a nossa mente, o nosso coração da presença do Senhor. O louvor faz isso. Ele vai dissipando as trevas da nossa mente, as trevas do nosso coração, vai nos colocando de volta nesse equilíbrio. Tá na mão de Deus. Deus é todo poderoso. E vou te dar de novo essa dica, se você não sabe como louvar, pega essa palavra de Daniel 3, esses versículos aqui, decora um ou outro. Todos os dias você vai lá ler um pouquinho e faz desse pouquinho, se você quiser ler tudo, claro que você pode rezar tudo, mas faz dessas palavras, desses 3 jovens da fornalha, as tuas palavras nas tuas fornalhas. Amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã de oração, pela tua bondade na nossa vida, pela tua graça, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, declaramos que confiamos, Senhor, que Tu nos livra na fornalha, Senhor. É no meio das chamas, das dores, das circunstâncias difíceis, Senhor, que Tu te manifesta com mais poder e marca a nossa história. Nós queremos louvar, bendizer, exaltar o Teu nome santo. Tu és todo poderoso, Senhor. Nós confiamos em Ti, não queremos mais resistir, Senhor, a fazer as coisas da nossa maneira, mas queremos deixar que Tu faças, Senhor, a Tua maneira. Nós estamos nas Tuas mãos e confiamos em Ti, Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Encerramos mais uma live. Temos ainda 4 lives essa semana, né? 5 dias aí de jejum. Nosso jejum termina na sexta-feira. A gente vai encerrar ele na sexta-feira, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia, uma ótima semana e até amanhã às 7.